Olá, colegas, sejam bem-vindos a este webinar. Ouço frequentemente os colegas a perguntarem se é legítimo trabalharmos os valores na aula de História, nomeadamente valores democráticos. Todos sabemos que os conteúdos do nono ano propiciam excelentes ligações passado-presente. Assuntos como as ditaduras e os seus princípios, entre muitos outros, permitem trabalhar a importância dos valores democráticos. Mas será legítimo o professor de História procurar desenvolver valores democráticos? Como o poderá fazer? Consegue-se fazer uma avaliação por rúbricas destes conteúdos? Estas são as questões que vamos resolver, que o ajudarão a reposicionar o foco do ensino da História no seu papel social e, consequentemente, possibilitar que os alunos digam sim, a História é importante. O meu nome é Cristina Maia e sou coautora deste projeto com as colegas Ana Margarida Caramês e Ana Margarida Maia, que estão hoje também aqui a orientar este webinar. Recentemente estava numa turma a trabalhar as ditaduras dos anos 30, depois de já termos tratado o fascismo. Estávamos precisamente a falar da ascensão de Hitler ao poder e dos princípios do nazismo, quando uma aluna diz: "Ó professora, então Hitler subiu ao poder porque as pessoas quiseram? Não perceberam que estavam a votar em alguém que ia pôr em causa muitas vidas?" Isto faz-me pensar o quanto é importante percebermos as ideias dos políticos. Certamente este tipo de histórias não vos são incomuns e também já as viveram, o que nos faz sentir bem a responsabilidade social que a história tem. Com a invasão russa da Ucrânia, a Europa foi lembrada de que a paz no nosso continente é mais frágil do que às vezes se supõe. Fica bem evidente que o totalitarismo não é apenas uma coisa do século XX, mas continua a afetar o nosso presente, tornando o tema ainda mais relevante para a educação. Os conteúdos do nono ano permitem uma sólida ligação à função social da história. Podemos mesmo trabalhar a história com cidadania democrática, ou seja, ensinar uma história com valores democráticos que sirva para o bem geral. Isto fez-me pensar o que aconteceria se a nossa disciplina fosse removida do currículo. Por isso questiono a importância do trabalho que desenvolvemos enquanto professores de História e vejo-me muitas vezes a refletir. O meu ensino está a contribuir para que os alunos se tornem cidadãos ativos que respeitem os direitos humanos? Com que frequência é que os meus alunos têm a oportunidade de expressar as suas próprias ideias e ouvir diferentes pontos de vista, discutir as suas diferenças na sala de aula? As questões que têm relevância para os direitos humanos, a cidadania democrática, a justiça, a igualdade ou o Estado de Direito são levantadas nas aulas que ensino? Estas são reflexões importantes sobre a nossa prática educativa. É fundamental questionarmos se o trabalho que desenvolvemos está a concorrer para as finalidades do ensino da História. Mas todas estas questões fazem-nos muitas vezes questionar: é legítimo trabalhar valores democráticos na aula de História? Este tema gerou controvérsia no passado, mas atualmente esta questão está resolvida, quer na comunidade de investigadores em educação histórica, quer em organismos internacionais como o Conselho da Europa, que atribuem ao professor de História um papel de profissional que contribui para a formação de cidadãos democráticos. O Programa de Educação do Conselho da Europa tem vindo a desenvolver várias recomendações sobre o ensino da História, que vos faremos chegar com os materiais deste webinar. Foquemo-nos numa delas, o quadro de referências para a cultura democrática. É um documento de referência baseado nos valores do Conselho da Europa: direitos humanos, democracia e Estado de Direito. O seu objetivo é disponibilizar um recurso exaustivo para planear e implementar o ensino, a aprendizagem e a avaliação das competências para uma cultura democrática e o diálogo intercultural. Nela estão definidas competências ligadas aos valores, atitudes, capacidades, conhecimentos e compreensão crítica, conforme podemos observar neste quadro. Assim, este documento apresenta um quadro sistemático e exaustivo para a implementação da educação para a cidadania democrática, educação dos direitos humanos e educação intercultural, e é valioso para verdadeiramente valorizar a disciplina de História no mundo de hoje. Hoje sabemos que a compreensão crítica dos fenómenos históricos promove a aquisição de competências para uma cultura de democracia, sendo evidente a convergência entre a disciplina de História e a educação para a cidadania. Assim, incluir e adaptar as competências para a cultura democrática é também da responsabilidade dos professores de História. Se adotarmos esforços conjuntos
Isso dará a oportunidade de ensinar e aprender história em toda a sua complexidade, proporcionando à nova geração a capacidade de compreender o mundo atual, de avaliar os processos políticos e sociais em curso e, consequentemente, o seu lugar na diversidade social do século XXI. E sabemos que tudo isto requer o desenvolvimento de métodos e abordagens eficientes, assim como modelos de avaliação diversificados e de valorização da avaliação formativa. Ora, é precisamente para nos ajudar na promoção de uma educação histórica de qualidade e a legitimar a função social do ensino da história que o Conselho da Europa criou o documento Ensino de Qualidade da Disciplina de História no século XXI. Este documento apresenta um conjunto de princípios e linhas orientadoras para o ensino de uma história democrática, diversificada e inclusiva. São eles: desenvolver planos curriculares flexíveis e pedagogias interativas que reconheçam as diferenças culturais. Ensinar a aprender sobre a história complexa da democracia. Refletir sobre o modo como as atividades de indivíduos e grupos de pessoas comuns moldaram a história das sociedades. Reconhecer que pessoas de diferentes origens culturais, religiosas e étnicas estão há muito enraizadas nas sociedades. Valorizar as múltiplas identidades do outro e as nossas. Disponibilizar ferramentas para analisar fontes históricas e lutar contra a propaganda manipuladora. Abordar questões que possam ser sensíveis ou controversas. Equilibrar as dimensões cognitiva, emotiva, ética no ensino e aprendizagem da história. Todos sabemos que os conteúdos do nono ano são os que melhor conseguem concretizar esta função social da história. De forma a otimizar esta finalidade de ensinar uma história com cidadania, temos de refletir na nossa gestão curricular. Todos os conteúdos têm de ser trabalhados, mas vamos dar a todos eles a mesma importância e tempo de aula? Construímos uma tabela para nos ajudar a pensar sobre este assunto. Nela encontramos conteúdos que são mais importantes a ensinar e outros menos importantes e que, portanto, uns merecem dedicarmos mais tempo de aula e outros menos. No caso, o subtema 9.1 sobre a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, será mais importante abordar as fases e as frentes da Primeira Guerra Mundial ou desenvolver as origens da Primeira Guerra Mundial, nos ódios que se geraram entre as nações e os perigos da propaganda e da desinformação. No subtema 9.3, sobre a implantação da Primeira República. Mais importante do que lecionar como aconteceu a Revolução Republicana será a análise das medidas sociais da Primeira República e de que modo estas estão na origem das conquistas sociais atuais. Para o subtema 9.4, em que trabalhamos a sociedade e cultura num tempo em mudança, será mais importante incidir no desenvolvimento dos conteúdos sobre os novos caminhos da ciência no início do século XX ou abordar o processo de emancipação feminina entre a Belle Époque e os loucos anos 20, trazendo a luta pela igualdade de género até à atualidade. O subtema 10.1 é um subtema de grande importância, aquele em que temos uma grande variedade de assuntos a trabalhar, como a Grande Depressão dos anos 30 e a ascensão das ditaduras. Pois certamente será muito mais importante abordarmos os perigos dos extremismos em tempos de crise económica, relacionando-os com a propaganda ideológica do passado à atualidade, os princípios de ideologias ditatoriais e dedicarmos menos tempo a trabalhar as fases do New Deal e as medidas da França e da Inglaterra, dos governos da Frente Popular e de União Nacional. Quanto ao subtema 10.2, em que abordamos a Segunda Guerra Mundial, é mais importante abordar questões relativas ao genocídio e ao Holocausto, fazendo a ligação do passado ao presente. Pensar como podemos evitar genocídios na atualidade. Tudo isso muito mais importante do que valorizarmos o trabalho das fases e das frentes da Segunda Guerra Mundial. Para o subtema 11.1, em que desenvolvemos a temática da Guerra Fria e os seus conflitos, torna-se mais relevante lecionar os movimentos de contestação dos anos 60 e de que modo estes defendiam o fim da segregação racial. Relacionar isso com a nossa atualidade de necessidade de dizer não à segregação, não à xenofobia. Tudo isto muito mais importante do que incidir demasiado tempo sobre a descrição dos conflitos que se deram ao longo da Guerra Fria
E no subtema 11.2, em que lecionamos o Estado Novo e o 25 de Abril, será menos importante lecionar a estagnação e o desenvolvimento económico do Estado Novo e as dificuldades económicas após o 25 de Abril e, sobretudo, valorizarmos os processos de repressão, de doutrinamento, de ausência de liberdade no Estado Novo e de ligar tudo isso ao significado da liberdade conquistada pela Revolução de Abril. Finalmente, no subtema 11.3, em que abordamos as transformações do mundo contemporâneo, será menos importante referir-nos aos objetivos das relações de cooperação entre os países de língua portuguesa do que compreender os efeitos da globalização. Por exemplo, como é ser cidadão num mundo global, a problemática do combate às fake news. Fazermos uma gestão curricular com responsabilidade social é uma das grandes missões do professor de História, de forma a contribuirmos para a formação de jovens que sejam agentes de uma cidadania democrática. Vamos passar então à prática. Como conseguir desenvolver uma prática letiva que leve os alunos a pensar sobre realidades históricas e que consigam então responder sobre cada uma delas? Por que é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu e como é que isto me afeta? Estas são as verdadeiras respostas a que os alunos devem conseguir chegar com a nossa ajuda. É que a história não deve ser apenas acerca do passado, mas também acerca do presente e como é que estas duas dimensões estão interligadas. Vamos então apresentar várias propostas de trabalho que consigam dar resposta à questão: como conseguir ensinar uma história com cidadania, avaliando por rúbricas? Olá, colegas! Já vimos que uma das linhas orientadoras do Conselho da Europa é equilibrar as dimensões cognitiva, emotiva e ética no ensino e aprendizagem da história. A proposta que vos vou apresentar pretende ajudar os nossos alunos a compreenderem conceitos-chave, tais como diversidade, inclusão e democracia. Trata-se de uma proposta que envolve o desenvolvimento de conhecimentos históricos e a empatia em história. Este é um conceito complexo porque implica fazer as ligações e compreender as motivações e os fatores causais plausíveis dos acontecimentos históricos e ações humanas. O uso da empatia é sobretudo muito útil para estimular uma melhor compreensão do passado. Portanto, o seu uso é uma importante estratégia pedagógica para capacitar os alunos para a melhor compreensão. E se assim o fizermos, não corremos o risco dos alunos considerarem a disciplina de História irrelevante e inconsistente para as suas vidas. O Conselho da Europa apresenta e sugere o reconhecimento da força da emoção como um elemento essencial para estimular o interesse e a motivação dos alunos e, em última instância, a sua aprendizagem da história. A nossa primeira proposta pretende trabalhar o equilíbrio entre as dimensões cognitiva, emotiva e ética no ensino e aprendizagem da história através da estruturação de uma avaliação por rúbricas de criação de narrativas e dramatização das mesmas em monólogo. Apresentamos um recurso para o trabalho do subtema 9.1, relativo à hegemonia e declínio da influência europeia, que vos faremos chegar no final do webinar. Nesta tarefa, queremos que os alunos se imaginem um soldado da Primeira Guerra Mundial e escrevam um monólogo em que relatem as várias emoções que sentiram com a guerra, a partir das fontes que lhes vamos fornecer e mobilizando conhecimentos já adquiridos ao longo do subtema. Após a elaboração da narrativa, os alunos terão de dramatizar o texto para os seus colegas num breve momento da aula. A finalidade desta tarefa é promover a empatia histórica nos nossos alunos e ajudá-los a compreender o impacto da Primeira Guerra Mundial nos indivíduos comuns. Seguidamente, iremos mostrar-vos as várias fontes que poderão propor aos alunos. Organizamos estas fontes em 3 conjuntos consoante as emoções abordadas: aquelas dos que partem no início da guerra, as emoções dos que estão na frente de batalha e, finalmente, dos que regressam no final da guerra. Isto permitirá aos alunos contactar com a diversidade de emoções ao longo do processo de conflito e impacto deste na vida dos indivíduos. Aqui vemos as fontes 1 e 2, que pretendem ajudar os alunos a perceber que emoções tinham os soldados que partiam para a guerra de entusiasmo. A fonte 1 apresenta uma imagem que mostra a partida dos soldados alemães para a guerra e com esta fonte podemos questionar os alunos sobre que sentimento demonstram: de entusiasmo, de medo ou tristeza. A fonte 2 apresenta um documento escrito em que podemos questionar os alunos sobre os sentimentos que a ordem de mobilização provocou nos alemães. Podemos também questioná-los sobre a razão desse entusiasmo.
A fonte 3 apresenta uma carta de médico francês à sua irmã relatando o que se passava na frente de batalha. Podemos questionar os alunos sobre as consequências físicas da batalha, mas também o sentimento do médico ao ver as sequelas dos soldados feridos em combate. A fonte 4 permite mostrar aos alunos como eram as condições de vida dos soldados nas trincheiras, neste caso em França. Como se sentiram os soldados a viverem e a lutarem nas trincheiras? Ou que tipo de condições de higiene teriam? São questões que iriam levar os alunos a referir que os soldados sentiriam angústia e tristeza. A fonte 5 é o excerto do filme O Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg, que mostra o ataque do exército inglês a uma trincheira alemã. Podemos novamente questionar como eram as condições desses espaços e que sentimentos apresentavam os soldados durante o ataque à trincheira inimiga. Passemos agora às emoções daqueles que regressaram da guerra. A fonte 6 é o testemunho de um soldado que ficou com graves sequelas físicas. Já a fonte 7 é uma fotografia de soldados mutilados na Primeira Guerra Mundial, alguns deles sem os membros inferiores. Aqui podemos perguntar aos alunos que sentimentos poderiam apresentar estes soldados e até pedir que relacionem as duas fontes. A fonte 8 é mais um testemunho de um soldado e permite questionar aos alunos sobre a razão da barbárie da guerra. Já a fonte 9 é uma fotografia de um soldado que ficou sem um olho e que utiliza uma prótese ocular. Novamente, podemos perguntar aos alunos que emoções terá sentido este soldado. Depois do tratamento destas fontes, os alunos deverão ser muito bem orientados para a realização da tarefa que lhes é proposta. Tudo está devidamente detalhado nesta apresentação, será partilhada convosco no final do webinar. Assim, o primeiro passo é a análise e comparação das fontes, procurando semelhanças e diferenças nas emoções expressas para os diferentes momentos da guerra. Os alunos deverão preencher este quadro com as emoções vividas pelos soldados quando a guerra começou, durante a guerra e quando regressaram a casa, comprovando com evidências retiradas das fontes. O segundo passo da tarefa é o planeamento do texto para o monólogo. Este é o exercício de empatia histórica. Devemos informar os alunos que, ao redigir um monólogo, têm de ter em consideração as seguintes ideias: identificar como se sentiu em cada um dos momentos da guerra, fundamentar os motivos que o levaram a ter as diferentes emoções ao longo da guerra e concluir sobre o impacto que a guerra teve na sua vida. O terceiro passo da tarefa é a dramatização do texto para apresentar aos colegas. Devemos alertar os alunos que devem exprimir-se com correção linguística, fluência, ritmo, dicção clara e audível, utilizar vocabulário específico que aprenderam sobre o assunto e assumir uma atitude corporal e gestual adequadas às emoções que pretendem transmitir. Podemos até apresentar aos alunos um exemplo de como podem iniciar a sua dramatização, como este. Finalmente chegamos à autoavaliação. Para tal, apresentamos um conjunto de questões que ajudarão o aluno a autorregular as suas aprendizagens, algo muito útil para colocar em prática a questão do feedback a que o aluno deve ter acesso na avaliação formativa. É fundamental construir processos de autonomia para chegar até esse feedback, para que nós, professores, também tenhamos condições para verdadeiramente aplicar uma avaliação por rúbricas. Então vejamos como este está muito bem construído, de forma funcional, para que o aluno se situe num nível muito bom. Ele deve ter sido capaz de selecionar a informação mais apropriada das fontes para reforçar as suas ideias, escrever um texto cuidadosamente estruturado e fazer uma conclusão sobre o impacto que a guerra teve na sua vida, representar o texto com correção linguística, fluência e ritmo, dicção clara e audível e uma atitude corporal e gestual que mostrava como se sentia. Para o aluno se situar num nível bom, ele tem de ter sido capaz de identificar e usar informação de algumas fontes no seu texto como exemplos para validar as emoções que sentiu ao longo da guerra, enquanto no nível muito bom ele tem de mobilizar todas as fontes, aqui no nível bom apenas algumas fontes. Deve ainda explicar porque se sentia assim e representar o texto com correção linguística, fluência e ritmo, dicção clara e audível. Reparem, o aluno neste nível não faz uma conclusão sobre o impacto que a guerra teve na sua vida, como no nível muito bom. Tudo o que está a ser pedido para o aluno se autoavaliar foi-lhe dado como orientações para realizar a tarefa.
Portanto, ele nada desconhece sobre estas orientações, apenas tem de refletir se as colocou ou não em prática. Para o aluno se situar num nível suficiente, ele apenas foi capaz de identificar as emoções presentes nas fontes e preencher o quadro. Escrever um texto em que aplicou apenas algumas dessas emoções e representar o texto com algumas dificuldades de correção linguística, sem fluência e ritmo, dicção clara e audível. Se o aluno não foi capaz de ter posto em prática nenhum destes aspectos, então ele estará num nível insuficiente. Temos assim um exemplo da construção de uma rúbrica de uma forma muito funcional e prática que cumpre todos os princípios da avaliação por rúbricas. Vamos agora apresentar-vos uma segunda proposta de trabalho. Olá, colegas! A nossa segunda proposta pretende desenvolver o pensamento crítico de história com cidadania numa ligação passado-presente. Vamos explorar o subtema 10.2, em que seleciona a Segunda Guerra Mundial. A nossa proposta é questionar os alunos sobre o que significa genocídio e se esse fenómeno é só do passado ou também ocorre no presente. Lembro que esta apresentação será enviada para poderem explorar com os vossos alunos. Devemos começar por dizer aos alunos que neste subtema estudaram um dos mais graves genocídios na história da humanidade, o Holocausto dos campos de concentração e de extermínio nazi. Mas depois deste, outros genocídios têm vindo a acontecer, embora o uso da palavra genocídio seja tudo menos consensual. De seguida apresentamos as fontes. Aqui vemos uma imagem de sobreviventes do Holocausto encontrados por soldados britânicos que permite questionar os alunos sobre as condições dos campos de concentração nazi. No mapa, vemos onde se localizam os campos de concentração e extermínio nazis e o número estimado de vítimas. É importante referir aos alunos que alguns historiadores argumentam que os genocídios que conhecemos são tão diferentes entre si que não podemos estabelecer comparações. No entanto, outros historiadores dizem que, apesar das suas diferenças, seria errado ignorar as suas semelhanças. Através delas, podemos encontrar as razões que levam ao genocídio. Estas duas fontes permitem questionar aos alunos o que acontecia às pessoas alvo do genocídio nazi. Depois desta introdução, propomos que os alunos analisem fontes relativas a genocídios e pensem sobre elas, respondendo à questão: que semelhanças encontras entre os vários genocídios? Isto vai permitir-lhes encontrar relações entre o passado e o presente. Começamos por trabalhar o genocídio dos judeus com a seguinte questão: como é que pôde acontecer o genocídio de 6 milhões de judeus pelos nazis? Como fontes, sugerimos um cartaz de propaganda nazi e um excerto do filme A Rapariga que Roubava Livros. Estas fontes permitem questionar os alunos sobre o que valorizava a propaganda nazi e quem é que os nazis queriam eliminar. De seguida, apresentamos uma imagem que mostra a análise de características faciais pelos nazis para categorizar as pessoas com a intenção de eliminar povos indesejáveis. E uma imagem de lojas judias em 1933 e a Estrela de David. Com estas imagens, podemos perguntar aos alunos de que forma os nazis atuavam contra os judeus. Depois, prosseguimos para a questão: como é que os nazis mataram 6 milhões de pessoas? Para responder, apresentamos uma imagem do campo de concentração e de extermínio de Auschwitz-Birkenau e um testemunho de uma sobrevivente. Aqui podemos questionar os alunos como é que os nazis matavam as pessoas nos campos de extermínio. De seguida, apresentamos aos alunos mais fontes para a mesma questão. Uma crónica sobre como era organizada a vida dos recém-chegados a Auschwitz e uma imagem do gás utilizado pelos alemães. No que diz respeito a estas fontes, podemos questionar os alunos sobre o que acontecia às mulheres, aos homens, às crianças, aos doentes e aos velhos que chegavam aos campos de extermínio. Passando ao presente, vamos problematizar se cada genocídio é único. Para isso, apresentamos um mapa com a localização de alguns genocídios dos séculos XX e XXI, nomeadamente na Ucrânia, Arménia, Bósnia,
Ruanda, Sudão e Camboja. Vamos começar por analisar a situação no Ruanda, onde ocorreu o genocídio dos Tutsi. Os Tutsi foram assassinados por diabos, na opinião do missionário que a revista Time entrevistou. 8.000 muçulmanos bósnios da cidade de Srebrenica foram mortos por bósnios sérvios em julho de 1995. Este genocídio está presente num cemitério das vítimas do massacre de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina, com imensas lápides brancas. Vamos então passar a outro país, a Ucrânia. Muitos ucranianos argumentam que a fome de 1932, que matou 7 milhões de pessoas, foi um genocídio porque Stalin, que governava a Ucrânia como parte da União Soviética, provocou-a de propósito. O genocídio da Ucrânia levou à construção do monumento às vítimas de Holodomor. O líder do Khmer Vermelho do Camboja foi responsável pela morte de 1,7 milhões de pessoas entre 1975 e 1979. Pretendia matar a maioria das pessoas que viviam nas cidades para começar uma nova sociedade pura. Este genocídio levou à construção de um museu no Camboja. Também no Sudão, 400.000 pessoas morreram e 2 milhões foram forçadas a deixar as suas casas em Darfur entre 2003 e 2008. Na Arménia, a maioria dos historiadores concorda que o primeiro genocídio do século XX foi o assassinato de 1 milhão de arménios pelos turcos entre 1915 e 1917. O governo turco nega isto e diz que apenas morreram 300.000 arménios e que isso se deveu à guerra civil em que também muitos turcos morreram. O material apresentado neste PowerPoint pode ser trabalhado apenas para analisar estas fontes e responder à questão: que semelhanças encontras entre todas estas fontes? E podemos fazer isto em modelo de um plenário na turma, ou em diálogo aberto, ou então distribuindo pequenos conjuntos de fontes para trabalho de grupo ou de pares. Mas podemos ir mais além. Por que não propor um pequeno trabalho de pesquisa? Por exemplo, no final do trabalho das diversas fontes, pedimos aos alunos que pesquisem na internet notícias sobre um dos genocídios presentes no mapa apresentado. Depois, devem escrever uma pequena narrativa com a sua opinião sobre os motivos que originaram esses genocídios. Em alternativa, para a concretização da aprendizagem essencial, identificar, aplicar os conceitos de genocídio e holocausto, podemos pedir aos alunos a realização do trabalho de projeto intitulado Construindo a Paz. Inicialmente, temos de explicar aos alunos o que pretendemos fazer. Por exemplo, realização de um estudo comparativo sobre diferentes genocídios com o objetivo de sugerir formas de impedir que estas situações voltem a acontecer. Pesquisa de informação para dar resposta às questões iniciais do projeto. Conseguiremos evitar genocídios? Por que é que ainda acontecem genocídios? Por que é que ainda existem situações de ódio e xenofobia? Elaboração de um painel mural com notícias, textos argumentativos, pinturas, fotografias, entre outros, intitulado Construindo a Paz, que procura ligar o porquê dos genocídios, olhando o passado, à prevenção do genocídio, através de um olhar sobre o presente, e à construção da paz, olhando o futuro. Realização de uma atividade comemorativa, como exibição de filme, palestra, uma campanha nas redes sociais, num dia com significado histórico relevante para o tema em análise. Por exemplo, a 27 de janeiro, com o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, ou o 7 de abril, o Dia Internacional de Reflexão sobre o Genocídio do Ruanda, ou ainda a 9 de dezembro, o Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio e Prevenção deste crime. Depois vamos explicar como vamos fazer para chegar a estes resultados ou produtos, ou seja, quais são as etapas de trabalho para que isto aconteça. Como? Pesquisa bibliográfica e webgráfica para conhecimento e compreensão das realidades a analisar, articulação com outras áreas disciplinares para a construção do painel mural, Construindo a Paz, nomeadamente com educação visual e português, estabelecimento de parcerias com autoridades locais, museus, arquivos,
organizações da sociedade civil e comunidades culturais e religiosas para participação nesta atividade comemorativa, assim como também as famílias, e ainda a divulgação na imprensa das atividades realizadas. Finalmente, apresentamos um conjunto de sites que podem ajudar os alunos a concretizar o projeto. Naturalmente, vamos dar-vos acesso a esta lista, bem como a toda a apresentação. Antes de terminar, queremos apresentar-vos ainda uma terceira proposta para ensinar História com cidadania. Esta proposta pretende fornecer uma ferramenta de avaliação formativa para o subtema 10.2, que acabamos de trabalhar através da avaliação por rúbricas. A nossa proposta passa pela criação do podcast Crónica do Final da Guerra. Começamos por explicar aos alunos a tarefa pretendida e a sua finalidade. Devem imaginar que são um repórter entre os dias finais da Segunda Guerra Mundial e os primeiros meses após o seu fim. Assim, devem escrever sobre o lançamento das bombas atómicas no Japão, a descoberta de campos de concentração e extermínio nazis e o julgamento de Nuremberg. No final, gravam um podcast com a locução como se tratasse de uma crónica radiofónica. Tal como acontece com os jornalistas, os alunos devem basear-se em fontes. As fontes 1 e 2 pretendem ajudar os alunos a perceber as consequências do lançamento das bombas atómicas no Japão. A primeira é uma imagem que mostra a destruição da cidade de Hiroshima após o lançamento da bomba atómica e permite questionar os alunos sobre as consequências materiais da Segunda Guerra Mundial. A fonte 2 é o testemunho de um médico japonês que trabalhava em Nagasaki após o lançamento da bomba atómica. Esta fonte permite questionar os alunos sobre as consequências humanas da bomba atómica. As fontes 3 e 4 pretendem ajudar os alunos a perceber a situação humana a quando da libertação dos campos de concentração. A fonte 3 apresenta os alojamentos sobrelotados de mulheres presas numa das barracas de madeira do campo de Auschwitz II-Birkenau. Com esta imagem, podemos questionar os alunos sobre as condições em que viviam estas mulheres. A fonte 4 apresenta um documento escrito sobre o que encontraram os aliados quando libertaram o campo de Bergen-Belsen. Podemos questionar os alunos sobre as condições e quantos prisioneiros encontraram os aliados quando libertaram o campo de concentração. A fonte 5 mostra uma imagem dos cadáveres encontrados a quando da libertação do campo de concentração por tropas americanas em 1945. A fonte 6 apresenta uma imagem sobre a libertação do campo de concentração de Auschwitz, onde era possível ver crianças. Esta fonte permite questionar os alunos que tipo de pessoas estavam presas em Auschwitz. As fontes 7 e 8 pretendem ajudar os alunos a perceber a importância do julgamento de Nuremberg. A fonte 7 é um documento escrito que permite questionar os alunos sobre o objetivo do julgamento. A fonte 8 é o excerto do filme O Julgamento de Nuremberg. Podemos questionar os alunos sobre as acusações apresentadas aos nazis e como eles se consideraram. Então, depois de termos orientado os alunos na análise das fontes, para daí retirar informação relevante, teremos de orientar na elaboração de uma lista com estes dados para cada um dos 3 temas abordados: lançamento das bombas atómicas, a descoberta dos campos de concentração e o julgamento de Nuremberg. Segue-se o planeamento da redação das crónicas. Devemos informar os alunos que têm de decidir os temas da redação das 3 crónicas em função das informações das fontes. Depois terão de atribuir um título a cada crónica, escrevê-las tendo em conta os factos que cada uma das fontes apresenta, os sentimentos que provoca cada um destes acontecimentos, a sua opinião sobre estes assuntos e o que concluiu sobre o impacto que a guerra tem na vida humana. Para os ajudar, podemos apresentar aos alunos um exemplo de notícia. Ora, vamos ouvir este exemplo. Iniciou hoje em Nuremberg o julgamento de 23 dirigentes nazis que colaboraram ativamente na execução da política hitleriana. A monstruosidade das ações desenvolvidas pelos réus, a necessidade de se reunirem o máximo de provas, leva-nos a crer que será um julgamento para durar. A acusação pretende provar que estes homens, se é que o são, tendo em consideração o que fizeram, são responsáveis por vários crimes de guerra e contra a humanidade durante o conflito mundial. As provas já apresentadas são desconcertantes e mostram-nos a desumanidade destes 23 réus que não apresentam nenhum sinal de culpa ou arrependimento. É o julgamento do horror,
nunca imaginado pela maioria dos europeus e que o fim da guerra colocou à vista de todos. Que ninguém se esqueça. O mundo nunca mais será igual depois destes dramáticos acontecimentos. Que se faça justiça por todos os que foram vítimas destes monstros. O terceiro passo para a realização da tarefa é a gravação da locução das crónicas e a montagem do podcast. Os alunos devem ter em mente que devem exprimir-se com correção linguística, fluência, ritmo, dicção clara e audível e utilizarem vocabulário específico que aprenderam sobre o assunto. Finalmente chegamos ao ponto final do processo de avaliação, o momento feedback. Para ajudar na sua concretização, apresentamos um conjunto de questões que ajudarão o aluno na sua autoavaliação e regulação das aprendizagens. Então vejamos novamente como tudo isto está construído de forma funcional. Para o aluno se situar num nível muito bom, ele terá sido capaz de identificar e usar informação mais apropriada das fontes, nas notícias, como por exemplo para validar os sentimentos e opiniões que estes acontecimentos despertaram nele. Escrever notícias cuidadosamente estruturadas, com factos, descrição dos acontecimentos, dos sentimentos e opiniões e uma conclusão sobre o impacto que a guerra tem na vida humana. Fazer a locução dos textos com correção linguística, fluência, ritmo, dicção clara e expressiva. Para o aluno se situar num nível bom, ele tem de ter sido capaz de selecionar a informação de algumas fontes para escrever as notícias. Escrever notícias com factos das fontes, com alguns sentimentos ou opinião sobre os assuntos. Fazer a gravação dos textos com uma correção linguística, fluência, ritmo e dicção clara. Reparem, o aluno neste nível não faz uma conclusão sobre o impacto que a guerra teve na vida, como num nível muito bom. Mais uma vez, tudo o que está a ser pedido para o aluno se autoavaliar foi-lhe dado como orientações para realizar a tarefa. Portanto, ele nada desconhece sobre estas orientações. Apenas tem de refletir se as colocou ou não em prática. Para o aluno se situar num nível suficiente, ele apenas foi capaz de identificar a informação relevante das fontes para escrever as notícias. Escreveu notícias apenas com factos que analisou nas fontes e fez a gravação de textos com algumas dificuldades de correção linguística, sem fluência e ritmo e dicção clara. Se o aluno não foi capaz de ter posto em prática nenhum destes aspectos, então ele estará num nível insuficiente. Finalizamos assim as nossas propostas didáticas de uma história com cidadania, com avaliação por rúbricas. Caros colegas, estamos a finalizar este webinar. E então, terminamos como começamos? Sim e não. Sim com a mesma frase, mas não porque espero que tenham encontrado caminhos para pôr em prática o ensino de uma história com cidadania, onde o ensino dos valores democráticos para o bem comum é uma missão de todos nós. De facto, são muitos os conteúdos históricos que nos permitem fazer uma ligação do passado ao presente, de forma a evitar que se venham a repetir os mesmos erros e se construa um futuro melhor. Por tudo isto, podemos aproveitar a aula de História para desenvolver o pensamento crítico dos nossos jovens, aspecto que faz da nossa disciplina a disciplina que mais pode contribuir para a formação de futuros cidadãos. Esperamos que a grande questão que levamos aqui para reflexão seja: o que fazemos da história em vez de ser simplesmente mais um conteúdo a aprender na escola? Caros colegas, muito obrigada pela vossa presença. Esperamos que a nossa partilha vos possa ser de utilidade para um ensino de qualidade na nossa disciplina. Até breve.